Vamos lá, ó, questão típica que vestibular adora. Um textão, uma imagem, algumas informações e uma pergunta bem capciosa. Vamos entender. Para além do textão, ele está me dizendo que ele vai construir um determinado silo e ele quer que esse silo não enferruje. Para isso, ele vai passar tinta ao redor dele, uma tinta anti-enferrujante. Cada lata cobre 10 metros quadrados e ele quer saber quantas latas eu vou precisar. Primeiro de tudo, eu vou precisar saber a área externa desse silo no geral. Ele me diz que essa base aqui é cilíndrica e aqui embaixo eu tenho a figura de um cone. Então eu preciso calcular três coisas. Eu preciso calcular essa base aqui desse meu silo, que eu vou chamar de parte número 1. Esse lateral desse cilindro, que eu vou chamar da nossa parte número 2. E aqui embaixo eu vou precisar calcular a área lateral do cone. Ele só quer pintar ao redor, então eu só preciso da área lateral desse cone. Eu não preciso dessa base duplicada, eu só preciso dela uma vez. Bom, quanto que vale a área da nossa figura número 1? Ele está me mostrando o diâmetro como sendo 6. Logo, o raio dessa minha figura aqui vale 3 metros. Se esse raio vale 3 metros, a nossa área da nossa figura número 1 se trata de um círculo. Se ele é um círculo, então a área dele é πr ao quadrado. R vale 3, 3 ao quadrado. Então essa área total vale 9π. E quanto que vale a área externa de um cilindro? Muito tranquilo. Ele vale essa altura que ele me disse que vale 10 e a base do meu cilindro é o comprimento dessa minha circunferência. Se eu sei o raio, eu consigo descobrir. Então, a base vale 10 e o comprimento da minha circunferência é 2πr. Lembra de assuntos passados? 2 que multiplica π, que multiplica r, que no meu caso vale 3. 10 vezes 2, 20, vezes 3, isso aqui vai me dar 60π. E qual é a área dessa nossa figura número 3? Ela é até simples, porém existe um gatilho aqui que a gente precisa começar a trabalhar em questões parecidas e quando a gente vê essa questão a gente já entende. A área lateral de um cone é πr G. O R eu já tenho, porque esse cone aqui de baixo, se essa figura é um cilindro, a base do cone é a mesma base daqui de cima, logo o meu R vale 3. Só que quem vale G? Concorda que se eu pegar do centro desse meu cone aqui embaixo, traçar uma linha perpendicular e outra linha aqui pendiando, aqui dentro eu tenho um triângulo retângulo? Vou até desenhar ele aqui do lado para ficar mais fácil de entender. Pronto, ó, planifiquei o meu triângulo retângulo. A gente vê muito essa figura aqui quando a gente estuda lá em cone. Essa figura aqui, eu peguei esse ponto aqui como sendo o centro do meu cone. Esse cateto aqui é o correspondente do centro até uma das suas extremidades, que é o raio. Ou seja, isso aqui vale 3. Essa medida aqui é a altura do meu cone. E a altura do meu cone a questão me deu que vale 4. Se eu tenho um triângulo retângulo cujos catetos valem 3 e 4, a hipotenusa vale 5. Famoso triângulo 3, 4, 5. Se quiser jogar na fórmula de Pitágoras para você descobrir que realmente vale 5, tudo bem. Mas a gente, de tanto fazer, a gente consegue enxergar e dar uma acelerada que a gente precisa de tempo. Quanto que vale a geratriz do meu cone, que é o valor que eu preciso saber? A geratriz vale 5. Então, quanto que vale a área lateral do meu cone, que é o que eu quero saber e que eu chamei de nossa figura número 3? Vale π, que multiplica r, que vale 3, e a minha geratriz vale 5. 3 vezes 5, 15π. Então, quanto que vale a soma da minha área total, que é o que vai me levar a responder certo a minha questão? Vale 9π mais 60π mais 15π. Isso aqui vai me dar 84π. A questão me deu um valor aproximado de π, mas eu particularmente prefiro levar π até o final para ficar mais preciso no que a gente está fazendo. Então a minha área total, agora sim, utilizando a informação que a questão me deu, ela pediu para usar π como sendo 3,14.
84 vezes 3,14, vou botar o resultado direto aqui, tem outras contas com vírgula e tudo mais, então já vou botar o resultado direto aqui. Isso aqui vai me dar 273,75. Quando eu chegasse aqui em 273, essa parte aqui eu nem precisava fazer. Por quê? A questão está me dizendo que uma lata cobre 10 metros quadrados. Na verdade, quando eu chegasse em 260, que eu visse que fosse dar esse 3, eu já poderia ter parado a minha conta. Se a lata cobre 10 metros quadrados e eu tenho um total de 263, essa vírgula aqui você não precisava nem ter feito, se você não fizesse para economizar tempo, não teria nenhum problema. 263. Eu concordo que se eu usar 26 latas, eu vou ter 260 metros para cobrir. Então vai ficar faltando 3 metros. Não pode. Então eu preciso de no mínimo 27 latas. 27 latas é aquilo que a questão está me perguntando. Gostou? Entendeu? Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.